O Senado Federal aprovou há pouco uma alteração da dívida de estados e municípios. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Esse projeto altera o indexador das dívidas, ou seja, a fórmula que é usada para calcular os juros, que hoje podem chegar aí até 20% ao ano. Esse indexador passa a ser menor do que o praticado hoje e passa a ter um teto. Isso para evitar que estados e municípios paguem à União juros maiores do que aqueles praticados no mercado. Para a gente entender melhor como funciona hoje, o Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos estados mais endividados, pegou em 98, 9 bilhões em empréstimos. Ele já pagou até o ano passado 17 bilhões e ainda deve 45. Para o Rio Grande do Sul, o alívio imediato na dívida é de 3 bilhões. Agora o projeto segue para a sanção presidencial. Agora, mudando um pouquinho de assunto, aqui em Brasília hoje o dia foi de reuniões para alguns dos principais partidos do país. E o senador Aécio Neves, do PSDB, fez o primeiro discurso em plenário após as eleições. O encontro do PMDB reuniu cerca de 200 lideranças. O partido que manteve a maior bancada do Congresso e faz parte da base aliada do governo promete fazer avançar a reforma política. Conversar sobre reforma política, há uma dívida das instituições para com a mudança do sistema político eleitoral nacional. E nós queremos hoje deflagrar os estudos da reforma política para ao depois o Conselho Nacional do PMDB aprovar esse projeto e nós mandarmos ao Congresso, que de resto é o senhor desse processo. Reforma política também foi o assunto no encontro do PSD com a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma agradeceu o apoio na campanha e disse contar com a legenda para as modificações no sistema político. É muito importante para o Brasil uma relação como a pretendida pelo PSD e a que tem sido desenvolvida ao longo do processo com o meu governo. Que a gente consiga, primeiro, de fato efetivar uma reforma política. Também em Brasília, o PSDB do senador Aécio Neves fez a primeira reunião da Executiva Nacional após as eleições. Participaram legendas da oposição, como PP, PPS, Democratas e PSC. Ontem ele retornou ao Congresso pela primeira vez após as eleições e hoje discursou no plenário do Senado. A presidente já está fazendo aquilo que disse que não faria. Na próxima semana, teremos o aumento da gasolina e já nesta semana tivemos aumento de tarifas de energia que sofrerão reajustes que simplesmente anulam toda a redução obtida com a truculência da intervenção aqui denunciada por nós, a vida no setor elétrico nos últimos anos. Em resposta a Aécio, o senador Humberto Costa, líder do governo, disse que é preciso descer do palanque e dialogar. Senador, é preciso nessa hora nós desmontarmos os palanques. A oposição precisa ter a visão clara de que há muitas coisas que nós temos que trabalhar, inclusive em conjunto. E eu faço aqui o elogio ao governador Geraldo Alckmin, que se manifestou contra essas posições de defesa de impeachment ou de defesa da volta da ditadura militar.